Salve, salve, nação rubro-negra, vem comigo porque esse vídeo é urgente. Boca Juniors de olho em Arrascaeta. Eu vou trazer detalhes. O Arrasca pode deixar o Flamengo? Vou trazer detalhes e mais uma participação importante aqui do Marcos Braz e do Bruno Spindel. Eles abrem o jogo e falam tudo sobre o Flamengo, sobre as negociações, sobre Léo Pereira, sobre o Léo Ortiz, sobre tudo que está acontecendo dentro do futebol do Flamengo. Então, faz o seguinte, a partir de agora, não perde tempo, aciona o sino da notificação para todos os vídeos e inscreva-se no botãozinho vermelho aqui embaixo. Vem comigo, nação rubro-negra, porque tem muita coisa para a gente assistir e acompanhar a partir de agora. Eu já começo direto com a participação do Marcos Braz e do Bruno Spindel, logo após a apresentação do Matias Vina, que eu devo trazer num vídeo especial mais tarde para vocês. Então eu já venho com a participação deles com detalhes importantes, eles falando a respeito de tudo, sobre os reforços, do Igor Coronado, por que o Igor Coronado não veio, sobre a situação do Léo Ortiz, como está, sobre o posicionamento do Flamengo para a parada do futebol brasileiro na Copa América. Enfim, realmente, olha, vale a pena você ficar ligado e não perder nem um segundinho dessa entrevista. Então, acompanhe só a partir de agora, põe na tela, daqui a pouco vou falar sobre a história de Boca Juniors e Arrascaeta. A vontade do jogador foi explícita, até por ele. Ele já externou isso, inclusive, para os dirigentes do Bragantino. A gente agradece a escolha dele, a gente agradece o entendimento de que para a carreira dele, a vinda para o Flamengo seria importantíssima, mas a gente também respeita e muito a posição do Bragantino. O Bragantino tem uma pedida sobre o atleta, que a gente respeita, a gente tem o nosso limite financeiro, a gente tem o nosso entendimento de mercado, até quando ou quanto que a gente pode estar. Então, assim, não é... Isso faz parte. A gente tem até o dia 7 de março para se definir isso. Isso é o prazo legal, né? Em que você pode inscrever o jogador. Fora disso aí, eu não tenho muito a acrescentar, porque as coisas andaram, elas evoluíram, mas não evoluíram no tamanho que se pudesse ficar otimista ou achar que já estaria feito ou muito próximo de fazer. A gente continua, eu acho que tem a possibilidade do jogador vir em função do jogador, que ele deixa claro isso para qualquer um. Ele já externou isso, né? Como eu falei agora. E agora é ter tranquilidade e ver se a gente consegue subir um pouco mais nas propostas e eles descerem. Agora, isso é via de mão dupla. Se está pensando que vai ter só uma via de uma mão, não teremos sucesso. Mas, assim, o Flamengo externa e não se preocupa com isso, de ter nenhum tipo de desgaste, até porque a janela, a gente já contratou o De La Cruz, a gente já contratou o Vinha, então a gente está muito tranquilo no prosseguimento dessa janela. E é isso, tem que ter tranquilidade, e o Flamengo terá essa tranquilidade, independente do resultado. Eu acho que só complementando o que o Marcos disse, como já é um processo longo de negociação e de ajuste de parte a parte, quando esse processo é longo e as diferenças de valores iniciam muito grande, nesse estágio que está, qualquer pequena mudança ela é muito difícil, de parte a parte. Então, as distâncias diminuíram muito, mas quando você está no limite de parte a parte, fica sempre
é muito mais difícil. Como o Marco já falou, tem os limites financeiros, os limites das divisões de mercado, a gente respeita a posição do outro clube. Sim. Agradece muito a clareza com que o Léo tem se posicionado, né? E, enfim, como o Marco disse também, a gente já vem qualificando o elenco na janela. O elenco é muito qualificado em todas as posições, inclusive na zaga, ali com o Léo, com o Fabrício, com o Davi, com o Cleiton, os meninos da base também. A gente precisa de elenco para a temporada. São muitos jogos aí, quase 80 jogos durante a temporada. Hoje, da forma que o calendário está, são 9 jogos durante a Copa América, sem 4, 5, 8 jogadores. Então, é uma quantidade enorme de atletas ali que o Flamengo pode perder na Copa América e ter que usar ali o Sub-20, né? Acho que desvaloriza até o campeonato, mas é algo que a gente tem que lidar. E, de novo, a gente confia muito no elenco, mas tudo que a gente puder fazer para qualificar, para aumentar a competição, para que eles possam cooperar, colaborar para subir o nível, a gente, na nossa posição, vai fazer. E o Léo seria nessa linha também. Boa tarde. Boa tarde, Braz, Spindel, Ângelo Furtado, Time Web Sport. Queria fazer uma pergunta para ti, Braz. Braz, durante a viagem na Europa, foi costurada alguma negociação para esse meio de temporada? E se sim, você poderia dar algum detalhe? Meio de temporada... No... Agora, desculpa, da janela. Perdão. Eu não entendi a pergunta. Desculpa, vamos lá. Durante a sua viagem na Europa, foi costurada alguma negociação com algum jogador para essa janela do meio do ano? Desculpa. Entendi, desculpa. Não, o que acontece é o seguinte, quando a gente está lá fora... A gente sempre a gente vai analisando algum jogador que a gente acredita que tenha dificuldade de vir no começo da janela, para a gente fazer exatamente isso, deixar um encaminhamento, algum entendimento para se fazer na janela subsequente. A gente gostava de um jogador, mas eu não vou falar o nome do jogador, mas o jogador já foi vendido. E a gente, de fato, poderia ter um entendimento que pudesse ter uma construção. No jogador de Portugal. Marcos, aqui, Eric Viana do MundoRubroNegro.com. Eu queria te perguntar sobre o gramado do Maracanã, porque saíram nesses dias aí a nota da Greenleaf sobre o estado do campo nesse momento, que está ali no Gol Norte, está um pouco prejudicado, e o posicionamento atual é de que a troca deve ser feita no meio do ano, né? Então, queria te perguntar se não seria o caso de correr atrás de tentar fazer essa mudança para melhorar esse campo antes, porque o Flamengo tem Libertadores, tem outros jogos mais importantes. E vou além também, queria perguntar por que não, de repente, fazer a troca da empresa que comanda e que cuida do campo do Maracanã, se isso não seria viável, porque já faz algum tempo que os torcedores estão reclamando do gramado, os próprios jogadores, o Vinha já falou também sobre essa situação. Então, eu queria saber sobre isso aí. Obrigado. Assim, eu vou te responder a segunda pergunta em relação à empresa que você abordou, mas não é saindo de qualquer responsabilidade do gramado. Eu vou te responder a pergunta. Mas essa empresa parece que já está há bastante tempo aqui e é uma empresa que ela é contratada pelo consórcio ali do Maracanã. Nada tem a ver com o futebol do Flamengo, nada tem a ver com o processo decisório do futebol do Flamengo. Então, eu não posso falar para você se eu posso trocar ou não, porque essa decisão não é minha. Quanto em relação ao gramado, falar do gramado, eu acho que você até é repetitivo, né? Porque em algumas vezes, muitas vezes, se fala que o gramado não estaria tão bom por causa do excesso de jogos. Só que o problema é que a gente não tem como falar em excesso de jogos em fevereiro, porque se parou o campeonato, se teve tempo hábil. Então, assim, eu acho que quem tem que dar eu tenho que dar algumas justificativas aqui, porque eu sou vice-presidente de futebol do Flamengo, mas quem tem que dar maior explicação é quem toma conta do gramado.
Aqui, Luiz Assado, UOL. O Spindle citou a questão do elenco, né? Além dessa situação do Léo Ortiz, queria saber se a torcida pode esperar, se vocês estão em busca de outras situações também, até porque vocês estiveram no mercado, né, por outros jogadores. E também da situação do Thiago Maia, se teve algum avanço, se está mais perto de fechar com o Inter, porque ele não vem sendo relacionado também, né? Então, para saber se teve algum avanço nesse sentido. Bom, primeiro do Thiago Maia, tem conversas sim, não é uma negociação simples, porque ela envolve 3 partes. Ela envolve o Flamengo, ela envolve o Lille, que também é detentor de direito econômico, e, obviamente, ela envolve o Inter. E aí tem uma série de detalhes que não cabe colocar aqui, mas a negociação ainda está aberta e vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. Mas não é uma negociação simples, porque não envolve uma parte só. Obviamente, até dia 7 de março, a gente vai fazer mais alguma tentativa de qualificação do elenco. De novo, a gente confia muito no Tite, confia muito na comissão técnica, confia muito no grupo de atletas. É um grupo extremamente competitivo, que está trabalhando muito, está desempenhando, está dando resultado. A gente confia que o trabalho vai render frutos e o Flamengo vai ter grandes conquistas nessa temporada. A gente precisa fazer um esforço para qualificar ainda mais o elenco, tendo em vista que são quase 80 jogos no ano, tem a dificuldade da Copa América, tem a dificuldade da data FIFA, e além da competição interna do elenco, você vai ter, que ocorrem, vão ter as lesões, suspensões, convocações, tudo que vai acontecer aí durante a temporada, e a gente vai fazer o esforço sim para ainda trazer mais uma ou outra peça para o elenco para ajudar a vencer esses obstáculos aí que a temporada coloca para nós. Aproveitando também um pouquinho da tua pergunta, externar para a torcida, para quem acompanha o trabalho de vocês, que quando a gente está numa situação como dessa do Léo Ortiz, lógico, a gente externou isso, que quer a contratação dele, que gostaria de ter a contratação dele, mas a gente trabalha com outros nomes. Apenas a gente não foi vazado até agora. Então, assim, para não ficar aquela sensação que não vem o Léo Ortiz hoje, amanhã eu trago um outro jogador, inventou esse jogador. Não tem invenção aqui dentro. São jogadores que estão sistematicamente sendo monitorados. Sistematicamente a gente está perguntando, fazendo relatórios, perguntando sobre contratos, sobre tempo de contrato, sobre quem é o detentor do jogador. Assim, porque às vezes ele está num clube e o jogador não é detentor de jogador, como vinha. Eu não tinha nada que fazer lá no Sassuolo. A única coisa que eu tinha que fazer é no Roma. E saber do Roma qual era o contrato que ele tinha com o Sassuolo, se ele poderia tirar ou não o jogador. Então, são pontos que são específicos, mas eu acho que é importante dizer isso. A gente não inventa nenhum nome, não acha nenhum nome. O nome, por acaso, se tiver algum nome vazado amanhã ou depois da manhã, pelo mérito de vocês saberem que tem alguma análise, alguma negociação em curso, é sistêmico aqui dentro a procura de você dar maior musculatura ao elenco, melhorar o elenco nesse sentido, e a gente tem até o dia 7 para fazer isso aí. Não é o ideal, eu sempre falo isso aqui, o ideal é sempre, no primeiro dia, o Tite está com todos os jogadores, mas às vezes não é possível. Braz Spindle, boa tarde. Guilherme Xavier, aqui da Trivela. Queria perguntar para vocês sobre... Vocês estavam falando de oxigenar o elenco, de melhorar o elenco. O Flamengo perdeu o Mateuzinho recentemente, depois de uma longa negociação, e aparentemente não está no mercado para contratar um novo lateral direito. O clima é mesmo de confiança com o Varela e o Wesley, pelo menos até a janela do meio do ano? Não até a janela do meio do ano, mas para o ano todo. A gente confia no elenco todo. E o que a gente estiver fazendo não é para oxigenar o elenco, é para qualificar o elenco, aumentar o nível competitivo dentro do elenco, para que eles possam competir, possam colaborar. São quase 80 jogos na temporada. Ninguém vai conseguir, nenhum atleta vai conseguir jogar sozinho na sua posição todos os minutos da temporada, em todas as competições. De novo, como eu disse, tem convocação, lesão, suspensão, e uma série de outros obstáculos. Tem oscilação,
E também, óbvio, as ideias do treinador. Às vezes, num determinado momento de alguma partida ou em alguma situação, um jogador vai ser mais capaz de executar uma determinada função que ele queira por característica do que outro. E assim, a gente também vai sendo regido também pela comissão técnica de entendimento de qual é a posição para eles que são mais importantes. E dizer, com todo o respeito do mundo, que aqui não é seleção brasileira, que aponta lá para o jogador, vem, a gente usa o jogador, depois devolve o jogador. Aqui não é assim. Por que não é assim? Porque quando você traz um jogador, você tem que pagar pelo jogador, fazer contrato de 3, 4, 5 anos pelo jogador, você tem que chegar... você tem limites orçamentários para isso aqui, né? Porque senão falam sempre do bilhão, do bilhão, do bilhão. O bilhão nunca chega no futebol. O orçamento do Flamengo no futebol é ali perto de 300 milhões de reais, 400 milhões de... um pouco mais de... 300 e pouquinho. Em torno de 25 milhões de reais por mês. Para vocês verem assim, uma coisa que a gente sempre comenta. Toda reunião a gente vai falar isso aqui. Aqui no futebol do Flamengo, desde 19 não tem bilhão. Não vejo o bilhão. O bilhão ele é do clube, em que tem lá outras modalidades, a parte social, muito importantes, partes importantíssimas do clube. No futebol do Flamengo entram... em torno de 25 milhões de reais por mês. Vocês podem ver o Corinthians mesmo... E a gente tem um orçamento para contratar e tem uma obrigatoriedade de vender. Então, tudo isso que é importante passar para a torcida do Flamengo, importante passar para vocês, até para que vocês possam averiguar se o que está falando, se tem alguma... Não, Braz, mas tem esse número aqui, isso aqui. A gente vai vir aqui e vai explicar. É o que eu falei, esse ano vai ser diferente na parte orçamentária. Talvez eu e o Bruno hoje, a gente não precisasse dar essa entrevista ou ficar aqui à disposição, porque são poucos temas. Mas como vocês já estavam aqui pela apresentação do jogador, em respeito até a vocês, eu acho que não é problema nenhum a gente estar aqui para isso aqui. Mas é isso, a parte de orçamento, a gente tem obrigatoriedade para comprar, para vender, e a gente tem o orçamento para comprar, e a gente tem ali 25 milhões, 26 milhões de custo por mês com a parte de salário. É isso que dá um pouquinho mais de 300, e se for olhar na gestão do presidente Landim, eu não tenho de cabeça agora somando os valores desse ano, o Flamengo gerou mais receita de transferência de venda do que investiu em compra. Então, assim, a gente é extremamente responsável na gestão e na condução financeira do departamento de futebol. E no nível dos maiores orçamentos do futebol brasileiro. Mas o orçamento do futebol do Flamengo não é como o do Bayern de Munique, que acho que é 2, 3 vezes do Borussia. 2,4. Não é como o do Paris, que é, colocado. sei lá, 3 vezes o segundo colocado. Não é como o do Real Madrid e Barcelona, que deve ser o dobro do Atlético de Madrid. Assim, não é um orçamento para que se possa esperar uma hegemonia. A gente tem um orçamento que está dentre os maiores orçamentos do país, para que, do ponto de vista financeiro, a gente possa brigar por todos os títulos. Fala, Braz. Fala, Bruno. Boa tarde. Queria perguntar para os dois em relação ao Ortiz ainda. Sei que o Marcos já falou que ele achava que não tinha como inserir mais alguma coisa. Só perguntar, Marcos, se nessas negociações, se foi colocado para você ou para o Bruno a questão esportiva, pelo fato do Bragantino ainda estar envolvido na pré-Libertadores, se esse tema foi abordado. E só, eu sei que vocês não são do departamento médico, mas vocês estão sempre a par de tudo. Perguntar se tem alguma novidade do Gerson, por favor. Obrigado. Vamos lá. Do Ortiz... Qual a pergunta que você fez, do Ortiz? Sobre eles ainda estarem na pré-Libertadores, porque o Bragantino ainda está envolvido. Não, eu acho que essa poderia ser uma preocupação no começo, mas o problema eu acho que é mais financeiro do que propriamente esportivo. Lógico que eles devem ter essa preocupação esportiva também, mas eu acho que não é decisória, entendeu? Às vezes
a parte esportiva é decisória. Nesse ponto, eu acho que tem um equilíbrio maior aí, porque é um bom número para o Bragantino, se essa negociação sair, seja o número que for. Sobre o Gerson, o departamento médico está acompanhando ele 24 horas por dia, ele está internado. Até amanhã, parece que fica internado até amanhã. Viram só? Tiraram todas as dúvidas? Achei a resposta do Braz curiosa sobre a situação do Igor Coronado. Ele não está aqui, está no exterior, está na Arábia há 6 anos e por isso o Flamengo analisa num todo a participação dos atletas. Achei curiosa essa explicação. E com relação ao Léo Ortiz, para mim é aquilo que eu venho falando para vocês. Para mim está claro que eles aguardam um desfecho definitivo, que a proposta está na mesa, depende do clube lá. E não tem mais nada que o Flamengo possa fazer nesse momento. Pelo menos deu para sentir claramente aí na voz do Marcos Braz, na fala do Marcos Braz e também na fala do Bruno Spina. Pois bem, assunto principal está no título do vídeo. O canal TNY Sports da Argentina divulgou hoje, agora há pouco, a informação de que o Boca Juniors quer a contratação de Arrascaeta para o meio do ano de qualquer forma. E aí eu vou falar para vocês o que eu falei sobre o Pedro e que o Braz confirmou que vocês ouviram agora há pouco. Gente, querer, todos os clubes podem querer os nossos reforços. Só que o detalhe é que a banda não toca desse jeito, as coisas não funcionam assim. O que acontece é o seguinte, eles podem até partir, só que ele tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro de 2026. A multa é de 270 milhões de reais e a economia na Argentina ela não está boa ao ponto de dizer que o Boca pode medir forças com o Flamengo para contratações. Então, assim, temos que levar com muita calma. Eu sei da credibilidade do jornal argentino. Os caras realmente, eles não são de jogar conversa fora. Os caras são sérios, sabe? São pessoas sempre atentas, mas vou falar para vocês que isso aí não é assim não. Temos que aguardar, temos que ir com muita calma. Mas qualquer momento eu volto ainda hoje com a apresentação do Matias Vina, com muitos detalhes para vocês. Valeu, nação, tamo juntos.